Kassab elogia Bolsonaro. Não tem vocação para a vida pública. Exato, por isso queremos ele. Pois é, pessoal, essa é a faísca que acende a nossa análise de hoje. Olha só que coisa curiosa. Como é que uma crítica tão direta, vinda de um verdadeiro veterano da política, acaba sendo celebrada como um elogio gigantesco pelo movimento antissistema? É exatamente esse paradoxo que o material base da nossa explicação de hoje disseca. E só um parêntese rápido. Se a gente gosta de entender a fundo esses movimentos da nossa política sem perder tempo, inscreva-se no nosso canal. Bom, voltando. A fonte que estamos analisando argumenta que essa frase captura perfeitamente aquele descompasso total entre o que o sistema tradicional valoriza e o que uma boa parte do eleitorado está exigindo. Parte 1. O paradoxo do elogio. Crítica ou elogio? A nossa análise foca em como a fonte interpreta umas declarações recentes do Gilberto Kassab. Durante um evento com empresários em São Paulo, ele listou o que considerava falhas, né? Ele disse que o ex-presidente não tem vocação para a coisa pública, que ele meio que só surfou na onda antipetista lá em 2018, que sobreviveu no cargo graças a ministros fortes e que, no fim das contas, o desempenho pessoal dele ficou bem abaixo do esperado. Mas, e aqui está o pulo do gato, o material que estamos analisando inverte essa lógica completamente. O que era para ser apontado como uma falha de articulação acaba soando como um atestado incontestável de autenticidade. É como se fosse a prova de ouro de por que a estratégia antissistema funcionou tão bem. 2. O significado. O que é vocação, afinal? Para entender essa inversão maluca, a gente precisa redefinir uma palavrinha-chave aqui. O que significa, na prática, ter vocação? A fonte traça um contraste muito interessante. Pensa bem, para o establishment político, aquele pessoal de Brasília, vocação é a habilidade de operar o famoso toma lá da cá. Sabe, aquela troca de cargos nos bastidores, a negociação clássica. Já do outro lado do ringue, o eleitorado que apoia um perfil outsider enxerga a vocação exatamente como a recusa em participar desse joguinho. Para eles, vocação é ir lá e bater de frente. E na prática, como isso funciona? A análise argumenta que a verdadeira vocação de um executivo não é saber fazer tudo sozinho, mas sim ter a competência de escolher as pessoas certas. A estratégia foi clara: vencer a eleição metendo pau no sistema e logo depois colocar figuras com apelo técnico e popular fortíssimo em papéis-chave. Pessoas como Paulo Guedes e Sérgio Moro, por exemplo. Na visão da nossa fonte, descentralizar o poder e colocar na mão de técnicos prova capacidade de gestão e não a falta dela como a velha política quer fazer parecer. 3. O perfil do outsider e a escolha do povo. Mas aí a gente se pergunta, por que essa postura mais agressiva encontrou tanto eco nas urnas? Segundo a narrativa do material, o eleitor lá de 2018 estava num nível de exaustão, olha, sem precedentes. Ninguém aguentava mais. Acabou o espaço para debatezinho moderado. A fonte usa uma analogia muito boa aqui. As pessoas queriam ver uma verdadeira luta de MMA na política. O público estava sedento por alguém que batesse de frente mesmo, de forma agressiva, preenchendo um espaço que a velha guarda simplesmente se recusava a ocupar. E é bem aqui que entra aquele choque de realidade relatado no nosso material. A análise crava que e aqui eu uso as palavras exatas da fonte, elite aristocrática socialista de Brasília errou feio, errou rude nos cálculos. O sistema manobrou o tempo todo esperando que um candidato tradicional, alguém mais moderado, tipo Alckmin, fosse assumir o poder depois do desgaste dos governos anteriores. Eles simplesmente subestimaram, de forma gigantesca, a sede da população por um perfil radicalmente oposto. E o mais louco, mesmo depois de perderem a eleição, eles continuaram tendo certeza absoluta de que a falta dessa vocação de bastidor ia fazer o novo governo derreter e entrar em colapso rapidinho. 4. A reação do sistema, o contra-ataque. Bom, como a ausência da tal vocação não derrubou o governo da noite para o dia, a estrutura política estabelecida teve que reagir, né? A fonte detalha uma linha do tempo mostrando que o sistema trabalhou sem parar para enfraquecer o líder eleito. Já em 2019, teve aquela tentativa de ligar a figura presidencial ao caso do depoimento do porteiro sobre a Marielle Franco. Logo na sequência, veio a pressão brutal e sem precedentes da pandemia em 2020, o que gerou várias saídas no gabinete, culminando nas gigantescas reviravoltas jurídicas ali em 2021. Vamos focar em 2020 por um segundo, porque o ano é dissecado pela fonte como teste de estresse definitivo. Imagina o cenário. Com todo o peso da crise global de saúde, o material relata que a pressão política para fragmentar o governo, tentando forçar a saída de pilares fundamentais, tipo o ministro Paulo Guedes, foi um negócio avassalador.
O establishment tinha certeza de que, no meio de todo esse caos pandêmico, a falta da vocação para o balcão de negócios ia ser fatal. Mas a fonte aponta uma reviravolta. O governo sobreviveu. E sobreviveu porque segurou a equipe econômica e principalmente porque conseguiu mobilizar manifestações populares gigantescas. Isso acabou neutralizando o ambiente para qualquer tentativa de impeachment na época. E isso nos traz a tese mais controversa do material, falando sobre 2021. Olha, a fonte afirma de maneira super categórica que o desfazimento daquelas condenações e o enfraquecimento total da Operação Lava Jato foram, na verdade, uma manobra de puro desespero do sistema político. Segundo essa análise que estamos destrinchando, os operadores de Brasília olharam para as pesquisas e constataram uma coisa: só o ex-presidente Lula tinha o peso eleitoral necessário para derrotar o movimento antissistema, ou seja, o establishment se viu forçado a reabilitar o único oponente viável, custe o que custasse. 5. Tarcísio e a Leompard. Trazendo toda essa dinâmica para o nosso cenário de hoje, a fonte foca no que está rolando agora em São Paulo. A aliança entre o governador Tarcísio de Freitas e o Gilberto Kassab ganha uma leitura muito peculiar aqui. Enquanto a maioria dos analistas tradicionais olha para isso e vê o Kassab dominando o jogo com um controle total, a nossa fonte argumenta exatamente o contrário. Presta atenção. O fato de um articulador mestre como Kassab ser forçado a apoiar o Tarcísio é a prova cabal de que o movimento original continua fortíssimo. Basicamente, o sistema cede apoio por pura sobrevivência, e não porque domina a situação. E acompanhando essa linha de raciocínio, o material detalha o perfil do Tarcísio. Ele é descrito como um líder com um futuro eleitoral gigantesco pela frente. E sabe por quê? Exatamente porque ele não se rendeu às regrinhas do jogo tradicional. A fonte enfatiza com muita força que o Tarcísio provou sua lealdade ao grupo que o colocou lá em cima, se recusando a atrair aliados para tentar uma corrida precipitada à presidência. É paradoxal, né? Essa fidelidade cega aos princípios originais do movimento é o que atua como uma âncora, obrigando os caciques da política a engolirem e aceitarem a liderança dele em São Paulo. O que, francamente, nos deixa com uma reflexão enorme para fechar a nossa explicação de hoje. Rejeitar aquele velho manual de regras de Brasília, sem dúvida, cria uma conexão fervorosa com uma parte do público que está sedenta por mudanças mais agressivas. Os argumentos do material mostraram isso de ponta a ponta. Mas a grande provocação que fica no ar é a seguinte: até que ponto essa total falta de vocação política tradicional garante um sucesso contínuo? E em que momento essa recusa inegociável de jogar o jogo do sistema pode acabar eventualmente isolando um líder no longo prazo? É um equilíbrio fascinante que pulsa no coração da nossa política. Valeu demais pela companhia em mais essa análise dos fatos e até a próxima.